Olá, boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindo à nossa primeira live da nossa maratona de aquecimento para a Semana da Cosmetologia Avançada. Hoje eu estou num lugar diferente, vocês não devem estar reconhecendo, mas é aqui meu consultório. E eu estava atendendo hoje à tarde. Para eu conseguir cumprir com vocês esse compromisso, eu simplesmente tive que adaptar a minha rotina e a gente vai ter que se acostumar com esses imprevistos, porque é muito difícil às vezes para mim conseguir conciliar horários para sempre estar aqui online nos horários que a gente combinou, tá? Então, só para relembrar, hoje começa a nossa maratona de lives, no aquecimento, deixa eu só colocar aqui assim. Um aquecimento para a nossa Semana da Cosmetologia, que vai ser um evento incrível, né? E o primeiro tema que eu escolhi para hoje, gente, vai ser a avaliação estética da pele para procedimentos. Então hoje eu vou te mostrar, vou te ensinar 4 princípios de uma avaliação de pele voltada para procedimentos estéticos. Qual que é a diferença disso? Nós vamos entender já já e eu vou explicar para vocês. Dentro da avaliação da pele, a gente tem várias classificações, tem várias possibilidades de avaliação no exame clínico, mas hoje nós vamos falar muito aprofundado da avaliação da pele para procedimentos. Quais procedimentos, por exemplo, a gente pode fazer em que tipos de pele? Então, peeling, intradermoterapia, até a limpeza de pele, microagulhamento, são aqueles procedimentos que a gente faz no dia a dia do nosso consultório, que a gente precisa avaliar uma pele adequadamente para poder conseguir definir quais são esses procedimentos, qual o mais adequado para cada tipo de pele. Então, a primeira coisa, o primeiro princípio é classificar essa pele, né? Você vai ter que classificar o fototipo cutâneo dessa pele corretamente, porque você precisa seguir um passo a passo lógico para poder definir qual vai ser o procedimento que você vai fazer. Se você não segue essa ordem, se você não segue uma ordem de raciocínio lógico, uma ordem que é hierarquicamente correta, o que quer dizer isso, Camila? Se você pula um passo na frente do outro, se você atropela as etapas, você acaba às vezes deixando passar uma informação importante que às vezes pode fazer errar na hora do procedimento e aumentar as suas complicações. Por isso que é tão importante, por isso que eu insisto tanto em falar que a gente não pode negligenciar a avaliação estética. E aí a primeira coisa, os 2 primeiros princípios são teóricos. O primeiro é perguntar sobre o passado dessa pele, para você ter ideia de, por exemplo, como que essa pele reage a procedimentos estéticos. Então, se já fez algum procedimento antes, se já fez algum peeling, né? Se já fez algum tipo de procedimento estético como botox, preenchimento. Isso vai te falar muito sobre a pele. Inclusive, se é um paciente também disciplinado, se é um paciente preocupado em cuidar da pele, se é um paciente que cuida com protetor solar, que faz algum tipo de tratamento noturno, né, que usa algum tipo de creme rejuvenescedor. Então, tudo isso você vai saber a partir da primeira pergunta que você faz na avaliação de pele desse paciente. Então, nessa hora, já tem que acender aquela luzinha daquela luzinha que vai ficar assim, quase que ligada em stand-by e atenta, porque se é uma pele que já manchou em algum momento da vida, ou por um peeling, ou por uma intradermoterapia, ou por qualquer outro ativo que tenha usado, é uma pele que você já vai com cautela, é uma pele que você não vai usar, por exemplo, um peeling de profundidade média, profundidade avançada. Você vai usar peeling superficial para sentir. Se é um paciente, por exemplo, que faz limpeza de pele, é um paciente que você já sabe que está num nível mais avançado de cuidado também com a me ligou bem na hora. Isso sempre acontece, não tem jeito. Mas enfim, essas perguntas, elas parecem muito triviais, parece bobagem, mas na verdade elas vão orientar o seu raciocínio, né? O que eu quero aqui é te mostrar como que quando você faz uma avaliação da pele bem feita, isso vai te levar a um raciocínio lógico que tem todo um motivo para ser. A gente não pode negligenciar esse tipo de pergunta. O segundo passo, o segundo princípio é, depois de investigar o passado desses procedimentos, o passado dessa pele, o que já foi feito nesse rosto, principalmente com relação à reação a medicamentos, a gente vai procurar saber agora sobre ativos, saber se já usou algum medicamento na pele, se já teve alergia tanto a tópicos quanto a medicamentos orais,
quais os dermocosméticos que usa, despigmentantes, se usa um produto específico para os olhos, por exemplo, né? E aí nesse passo 2, o que é o meu objetivo, o que eu quero ver nisso? A primeira coisa que eu quero ver é o nível de cuidado que esse paciente tem com a pele. Porque se é um paciente que já tem, por exemplo, uma rotina noturna, é uma paciente que já tem uma evolução aí no cuidado com a pele, você não vai começar do básico com ela. Você vai ter certeza do que ela já usa, mas você já vai propor procedimentos mais avançados. É um paciente que te dá abertura para você propor protocolos mais avançados, protocolos que trazem um resultado às vezes mais rápido, um resultado mais duradouro, mas que às vezes exigem uma disciplina que não é todo paciente que vai ter. Então, nessas duas primeiras perguntas, é isso que a gente vai estar sentindo. Qual é a abertura que esse paciente te dá também para você propor um tratamento para ele? E aí, nesse mesmo princípio número 2, a gente vai perguntar sobre alergias a qualquer outro medicamento, qualquer outro tópico que já tenha usado e algumas doenças prévias que também vão fazer muita diferença no procedimento. Por quê? Eu falei isso na minha live passada, a gente estava falando de como a gente pode otimizar o nosso procedimento e eu falei, gente, sempre pergunta para o paciente se ele tem alergia a ácido salicílico. Por quê? O ácido acetilsalicílico é um princípio que é similar ao ácido salicílico que a gente usa para a pele, a gente usa muito para controle de oleosidade, para controle de acne. Se esse paciente tem alergia a AS, por exemplo, você não vai poder fazer um peeling de ácido salicílico. E o ácido salicílico a gente usa em muitas combinações de ativos também. Tem na vitamina C, a vitamina C da La Roche, que eu sou apaixonada, ela é a melhor vitamina C que eu já vi na vida. Mas é uma vitamina C que tem ácido salicílico. O paciente que tem alergia não pode usar, né? Você vai irritar a pele dele, vai traumatizar, isso pode trazer um malefício para o paciente. Então são coisas muito bobas que, se passadas batidas, vão virar enormes problemas na sua vida. Então sempre pergunta para ele, sempre pergunta para o paciente que tipo de alergia que tem. Outra coisa que é muito importante, que eu sempre falo, pelo amor de Deus, não esqueçam essa pergunta na hora de fazer a sua anamnese, se o paciente já teve herpes alguma vez na vida. Por que herpes, gente? O herpes, o vírus da herpes, ele fica inativado no nosso organismo. Ele está completamente adormecido. Em alguns momentos, ou por algum estresse, ou por algum estresse emocional, ou por algum outro estresse, por exemplo, inflamatório, se você faz um peeling, se o paciente tem às vezes uma gripe forte, se às vezes está passando por um momento igual agora na pandemia, um momento de estresse absoluto, isso leva a uma queda na imunidade do paciente e aí o vírus faz com que aquelas lesões eclodam. Muitas vezes as lesões aparecem no rosto e essas lesões podem aparecer nos pós-procedimentos. E aí você não vai gostar do resultado. O paciente vai ficar extremamente chateado. Com as lesões que vão aparecer. Então, se o paciente já teve essas lesões alguma vez na vida, o que você pode fazer? Ou você pode orientar o seu paciente a procurar, por exemplo, um médico para tomar um remédio para prevenir, né, que é o aciclovir, valaciclovir, qualquer antiviral para prevenir que essas lesões eclodam bem no momento do seu procedimento. Normalmente, 2-3 dias depois do procedimento é o que vai acabar aparecendo a lesão. E aí são lesões dolorosas, são lesões que incomodam. Imagina, por exemplo, você fazer um preenchimento labial, que já aconteceu inclusive comigo, e a paciente esqueceu de me falar, ela esqueceu que ela já tinha tido herpes zoster e eu de fato perguntei, e às vezes isso acontece, por isso que é importante você perguntar com muita ênfase, né? E, gente, depois de 3 dias ela me ligou e falou, olha, tô com coceirinha aqui, mas eu acho que é alguma coisa que eu já tive alguma vez na vida, enfim, e eu já pensei, falei, herpes, com certeza, eu passei a medicação para ela, a gente conseguiu encurtar o tempo de sintomas e as vesículas, que são vesículas bem dolorosas, elas não eclodiram. Então a gente conseguiu encurtar o tempo de sintomas, mas mesmo assim a paciente teve e eu fiquei extremamente chateada porque era um preenchimento labial. Imagina só, né? A gente não consegue nem ver o resultado estético no começo por isso.
Então, são perguntas bobas, de novo. A gente tem muita mania de, quando a gente está evoluindo a nossa carreira, de sempre negligenciar aqueles conceitos básicos. Gente, não façam isso, não façam mesmo, não atropelem as etapas. Terceiro princípio, então, é a classificação da pele em si, que é aquilo que eu falei para vocês. Hoje a gente vai classificar voltado para procedimentos. Então, por que essa classificação é importante, que eu vou falar para vocês agora? É ela que vai te dar noção da profundidade, da agressividade dos procedimentos que você pode fazer. E aqui a gente está falando de pele. Então, aqui eu estou falando de penetração de peeling, de profundidade do microagulhamento, de ativos que você vai usar na intradermoterapia, da pressão que você vai fazer para fazer o derma roller. Então, é para nos dar um norte essa classificação de pele. Ela vai te dar um norte da tendência que essa pele tem de reagir bem ou mal aos procedimentos que a gente vai fazer, principalmente minimamente invasivos, né? Então, é a classificação do fototipo. Essa classificação do fototipo, muitos profissionais acabam confundindo, achando que a gente faz a classificação simplesmente para saber se a pessoa tem uma pele com tendência a bronzeamento ou uma tendência a ficar com a pele mais sensível, mas não. A classificação do fototipo cutâneo, que é a classificação chamada de Fitzpatrick. Fitzpatrick é o sobrenome de um norte-americano, um médico norte-americano que criou essa classificação para dar uma ideia para vocês, para dar uma ideia para nós profissionais de como a pele tende a reagir quando ela é estressada de maneira a formar manchas. Então ele vai te dar uma ideia de uma pele que tende a manchar pouco, uma pele que tende a manchar muito, uma pele que não tende a manchar. E isso é muito legal. Se você parar eu fico viajando às vezes nessas classificações, porque se você parar para pensar, classificar uma pele parece muito simples. Você vai pegar a tabela de Fitzpatrick e olhar lá quais são as características do fototipo 1, por exemplo. Então minha paciente é fototipo 1. Só, gente, que não é assim. A gente tem duas opções na vida. A gente pode ficar na superficialidade, ficar ali avaliando bem de forma superficial e metódica cada subtipo ali que está descrito na tabela dele, ou você pode aprender a estender isso para o seu raciocínio clínico. E é isso que eu quero te mostrar. Como é uma tabela rica em informações para vocês. O que acontece? Quando você define o fototipo cutâneo, você está definindo ali como aquela pele reage quando ela é estressada, principalmente por radiação, ou quando nós retiramos as camadas de proteção, que é quando a gente faz, por exemplo, peeling. Então, quando o fototipo vai aumentando, por exemplo, nós temos 6 fototipos, tá? Fototipo 1, fototipo 2, fototipo 3, fototipo 4, fototipo 5 e o fototipo 6. Cada um deles tem uma característica relacionada a como reage para bronzear no sol e como reage para envelhecer. Então, na tendência a formar manchas e na tendência a rugas, por exemplo. Quando a gente está falando de fototipo de Fitzpatrick, a gente está falando mais com relação às manchas, causadas pelo sol. Mas quando você estende isso para a sua prática clínica, você consegue entender que algumas peles que têm tendência a manchar no bronzeamento tomando sol são as mesmas peles que têm tendência a manchar no consultório fazendo um peeling, fazendo um procedimento com você. Então é aí que você vai extrair aquela capacidade de prever complicações, que é o que eu sempre falo. O profissional que está na frente não é nem sempre o profissional que tem mais certificados na parede ou o profissional que já fez milhões de cursos fora do país. É o profissional que é capaz de prever as complicações e simplesmente evitá-las. Porque saber resolver também é uma obrigação nossa, saber resolver. Mas quando você consegue evitar, gente, você evita uns transtornos na vida do paciente, uma dor de cabeça para você. Então, eu recomendo de verdade que você sempre comece a classificação da pele na sua avaliação pelo fototipo de Fitzpatrick. Então, são 6 fototipos, como eu falei para vocês, e os extremos são fototipo 1, uma pele branca, e o fototipo 6, que é o mais, raro de todos, que é a pele mulata,
Hoje, nem no Brasil, a gente com essa miscigenação toda, é muito difícil você achar uma pele fototipo 6 mesmo. Normalmente, as pessoas com pele negra que a gente tem costumam ser fototipo 5. Fototipo 6 é mais mesmo os africanos, todos aquela população que não teve miscigenação, que tem a pele mulata mesmo. Então, gente, depois eu vou mostrar para vocês a classificação em si, porque a gente não vai ficar falando aqui de cada fototipo separadamente. Eu queria mostrar para vocês como é importante a classificação de Fitzpatrick para responder várias perguntas. Por exemplo, qual procedimento, qual peeling é o melhor peeling para a pele fototipo 5, fototipo 4, 5, que normalmente é o que a gente vê no dia a dia. Gente, fototipo 4 e 5 são peles que tendem a bronzear bastante, que tendem a não ficar sensibilizadas, mas são peles que tendem a manchar. Então, a gente nunca vai começar a fazer um peeling, nunca vai começar a fazer um procedimento, mesmo que seja minimamente invasivo, em uma pele que tende a manchar. Então, nós vamos começar com peelings muito superficiais, que é só na camadinha córnea, e peelings superficiais, que a gente às vezes entra um pouquinho ali na camada mais profunda da epiderme, ou até mesmo a gente acaba tirando ali a primeira camadinha da derme. Mas é com muita cautela, porque são peles que tendem a manchar. Então, a primeira lição da nossa classificação de pele é: posso fazer peeling em peles com fototipos mais altos? Claro, deve, mas peelings superficiais. Qualquer pele merece um peeling, qualquer pele merece um tratamento estético direcionado e personalizado. Toda pele merece ser bonita, mas a gente tem que individualizar de acordo com a resposta de cada uma. Então, se é uma pele que tende a manchar, vamos fazer um peeling, mas vamos fazer um peeling mais superficial. Qual peeling eu posso fazer, por exemplo? Por exemplo, um peeling de ácido retinóico a 5%, que é um peeling que a gente considera superficial, né? Um peeling de ácido salicílico, por exemplo, a 10, 20%, que é um peeling muito superficial. Às vezes ele nem descama, para você ter ideia de como ele é superficial. Esses peelings podem ser realizados em fototipos mais altos, claro, desde que não tenha uma outra complicação, né, gente? Então, assim, tudo leva muito ao bom senso, os nossos procedimentos, e sempre avaliar muito, assim, o custo-benefício para vocês e para o paciente, tá? Então, a primeira pergunta, para vocês verem como que ajuda, a primeira pergunta a gente respondeu. Qual o peeling que a gente pode fazer, então? Tem vários peelings que a gente pode fazer no fototipo mais alto, não é isso? Quais os melhores ativos para a gente fazer em fototipos mais altos? Por exemplo, ácido retinóico com uma concentração mais baixa, por exemplo, o ácido glicólico também numa concentração mais baixa, né? Sempre pensando que a gente pode ter aí uma tendência a manchas futuramente. Uma outra coisa que às vezes, uma outra pergunta que me fazem muito: como que a gente age, como por exemplo, como que a gente aborda a pele da asiática? Qual é o fototipo cutâneo da pele da asiática? A asiática, ela tem um fototipo cutâneo pré-estabelecido para ela. Então, todos os pacientes que são asiáticos, eles são classificados com o fototipo 4, independente da cor da pele. Então, pode ser um asiático mais amarelado, um asiático mais com a pele um pouco mais branquinha. Todos eles são fototipo 4, por quê? Porque todo o asiático tem uma tendência enorme a manchar a pele. Então, sempre que você for tratar a pele de um asiático, de uma asiática, tomem muito cuidado com os procedimentos, porque eles tendem a fazer muita mancha, a fazer muita hiperpigmentação pós-inflamatória. E isso é uma informação que muitas vezes as pessoas não têm muito claras na cabeça, os profissionais principalmente. Nós vemos às vezes aquelas peles brancas, lindas, maravilhosas das coreanas, mas é importante sempre lembrar que são fototipo 4, e justamente por isso que as coreanas são tão
focadas e tão preocupadas, gente, em cuidar da pele, em não tomar sol, por isso que elas passam tanto protetor solar, porque elas sabem da limitação que a pele delas tem com relação à formação de manchas. Melasma também é uma tendência muito grande nesse fototipo das coreanas. Então, sempre tomar muito cuidado, muita atenção na hora de escolher. Pode fazer procedimento nelas? Obviamente, claro, vamos fazer procedimento, gente. Pele bonita é pele que é cuidada. Nenhuma pele é bonita porque nasceu bonita. Não existe isso. Uma pele para ser bonita, para ter poros fechadinhos, para não ter acne, para ser equilibrada, é uma pele que é cuidada e trabalhada. Todos os dias em casa a pessoa tem que cuidar e a gente que tem que mostrar isso para o paciente. O paciente não sabe. O paciente acha que ele vai fazer 40, 45 anos e vai bater no nosso consultório começando a perceber os sinais de envelhecimento e a gente vai conseguir resolver. Nós vamos conseguir melhorar a pele deles, vamos conseguir melhorar as rugas, temos várias alternativas. Mas o melhor, pensa que mundo ideal maravilhoso, é meu sonho de consumo, conseguir fazer as pacientes de 20, 25 anos começarem a vir ao consultório desde antes, desde novas, para ficarem mais bonitas, para ficarem mais bem cuidadas e envelhecerem bem, fazerem o caminho contrário e não o caminho que hoje é pregado, que a gente vai ficar tratando ruga. Tratar ruga resolve, mas não dá aquele envelhecimento, aquele embelezamento facial que a gente quer ver as pacientes envelhecendo bem, né? E que é o diferencial do profissional hoje da estética. É o profissional que consegue trazer esses pacientes para o consultório, é o profissional que vai conseguir fazer com que esses pacientes deem seguimento ao tratamento ao longo da vida. Esse é o nosso mundo ideal e só cabe a nós, como profissionais da estética, começarmos a criar esse mundo. Nós que temos que levar a informação corretamente, nós que temos que mostrar para os pacientes que elas não precisam esperar, que elas não devem esperar que todas aquelas alterações aparecerem e começarem a incomodar. A maioria das mulheres com 40 anos começa a perceber todas as alterações, mas aí fica sofrendo aí, reclamando por uns 5 anos, 6 anos ainda, e depois que vem pra gente, quando a pele já tá marcada, a derme já tá quebrada, com sulcos profundos, as manchas já estão implantadas na pele, aquelas melanoses solares, e aí a gente precisa fazer várias sessões de peeling, várias sessões de intradermoterapia. Às vezes precisa de fazer um botox, mas só o botox já não vai resolver mais. Então é muito mais difícil você tratar quando as alterações já apareceram. O ideal é a gente conseguir trazer esses pacientes antes. E é esse trabalho que a gente tem que fazer todos os dias. É isso que você tem que fazer nas suas redes sociais, é isso que você tem que fazer no seu dia a dia, estimular na sua casa. Começa do seu lado, na sua casa, com seu marido, com seu namorado, com seu primo, com a sua irmã, com a sua mãe, com seu pai. É tratando todo mundo. As pessoas têm que entender que cuidar da pele é igual cuidar do corpo, cuidar do cabelo, cuidar de si, sem vaidade excessiva, mas que precisa ser cuidado todos os dias, né? Então vamos voltar lá na limpeza, na classificação da pele, que eu acabo me empolgando sempre com essas coisas. Porque de verdade, é o meu sonho ideal conseguir fazer com que os pacientes venham desde cedo pra gente. Então, quando eu falo pra vocês que a gente consegue fazer procedimentos em pacientes desde o inicinho, gente, mesmo que sejam fototipos muito altos, eu quero mostrar para vocês que não tem limitação. A gente precisa perder o medo, você precisa perder o medo de fazer peeling em fototipo alto. Não é o peeling, não é o fototipo que vai manchar. É o peeling que você vai fazer errado, é o peeling que você vai fazer no momento errado. Pode ser que com o seu segmento, com o seu acompanhamento, o seu paciente fototipo 4, fototipo 3, 4 consiga mais na frente fazer peelings combinados, peelings progressivos. Isso aí depende de você. Pode ser que ele consiga usar, por exemplo, um ácido mais forte em casa, mas isso vai depender de você começar do jeito certo. Se você for de cara fazendo um peeling profundo nesse paciente, ele vai manchar o rosto e não vai querer fazer mais procedimento nenhum. Então é por isso que a gente precisa classificar a nossa pele de forma adequada desde o início da nossa consulta, tá? E aí
Aí está a importância de fazer a classificação do fototipo de Fitzpatrick e classificar nos 6 fototipos principais. Claro que aqui no Brasil a gente considera os 5 primeiros, sendo que o fototipo 1 também é mais raro, é o fototipo da europeia, é o fototipo que quase não tem melanina nenhuma, quase não tem tendência nenhuma a manchar, mas é uma pele também muito sensível que exige muito cuidado. Então, uma coisa que eu falei numa outra live passada e gerou também muitas perguntas, o que nós podemos fazer então para prevenir complicações nos pacientes que são fototipos mais altos? Nós temos várias estratégias para poder prevenir essas complicações, né? Então, a gente tem que pensar aqui no momento do procedimento, como o procedimento ele não começa no dia no consultório. O procedimento ele tem 3 etapas principais. É o pré-procedimento, então são os dias que vão anteceder esse procedimento, em que você vai fazer o preparo da pele desse paciente, um preparo adequado. O que é esse preparo, Camila? Você vai preparar a pele do paciente para ele estar no momento ideal de fazer o procedimento no dia que for no seu consultório. Então, a gente tem esses 3 momentos. O pré-procedimento, que é onde você vai fazer o preparo, e normalmente, idealmente 30 dias, mas eu considero 15 dias um tempo bom para você fazer um preparo adequado na pele dos pacientes. E aí a gente tem o dia do procedimento e a gente tem o pós-procedimento, que também é tão importante quanto, ou até mais, do que o dia do procedimento, do que o pré-procedimento. Então, gente, são três etapas de um procedimento que você não pode negligenciar. Você não pode fazer vista grossa, tá? Então, no pré-procedimento, que é o preparo, se é um fototipo mais alto com tendência a manchas, você vai ter que bloquear essas reações na pele do paciente. Então, a primeira coisa é o cuidado primário, que é orientar a fotoproteção. Isso aí vocês já estão carecas de saber, mas é muito importante orientar a fotoproteção adequada, né? Ensinar como ele precisa proteger a pele, verificar se aquele protetor solar que ele usa é um protetor que é adequado para fazer aquele tipo de procedimento. E aí você vai perceber durante a entrevista quais são os outros cosméticos que ele usa. O paciente tem que sair no dia da primeira consulta com um preparo na receita para ele. O preparo vai ser um protetor, né? Normalmente protetor tópico. Se é um paciente que tem mais tendência à mancha, eu gosto de passar um reforço via oral com antioxidantes, porque a luz do telefone, a luz do computador, ela mancha muito o rosto. Então eu geralmente passo antioxidante via oral também, para poder já bloquear todos esses agressores 15 dias antes do dia do procedimento, independente do procedimento que esse paciente vai fazer, tá? Isso faz parte de um protocolo de preparo para qualquer procedimento. Então, fotoproteção tópica e oral, se possível, um antioxidante para dar ali um reforço nessa fotoproteção, né? Pode ser um antioxidante tópico e um antioxidante oral também. A gente pode fazer uma formulação, que é o que eu gosto de trabalhar muito, formulações personalizadas para cada tipo de paciente, para cada idade, para cada momento daquela pele. Então você já prescreveu e já indicou para o seu paciente o primeiro momento do preparo dele. O segundo momento vai ser um ácido para ir afinando a camada córnea. A camada córnea é essa camada superficial que a gente tem, que é de células mortas, totalmente mortas, que tiram o viço da nossa pele. Essa camada você já pode começar a descamar antes do dia do procedimento, independente do procedimento. Eu vou fazer um botox, não importa. Eu passo sempre um preparo, porque o preparo é o que vai deixar a pele mais bonita para receber qualquer procedimento que você vai fazer. Então, para você tirar a camada córnea da pele desse paciente, não é mágica, gente, não vai sair de uma vez, e não queira atropelar os bois com a carroça, passando algum ácido muito forte. O ideal aqui é que ele não descame nada, porque se ele descamar no preparo, qualquer procedimento que você for fazer vai ser influenciado. Então não é para descamar a pele, é simplesmente para a gente conseguir afinar a camada córnea da pele e já começar a perceber como essa pele vai reagir. Vocês estão percebendo como que é importante esse preparo? Esses 15 dias antes do procedimento é o momento de você observar
como a pele desse paciente está reagindo. Se é uma pele que vai ter, por exemplo, uma dermatite porque você passou um ácido para ele, a pele ficou muito vermelha, ficou irritada, descamou demais, você não vai fazer um peeling muito agressivo nesse paciente, já vai percebendo aí. Então, assim, qual ativo que você vai usar no preparo? Geralmente, eu não uso o mesmo ativo se eu for fazer peeling. Então, eu prefiro usar um ativo complementar. Então, se eu vou fazer um peeling de ácido retinóico, eu prefiro usar, se não tiver nenhum problema, um ácido glicólico para o preparo. Eu evito usar o mesmo ácido para o preparo e para o dia do peeling ou para o dia do procedimento. Combinado? E aí, 3 a 5 dias antes de fazer o procedimento, eu suspendo esse ácido. Então, basicamente, o preparo ele é baseado em um produto para proteção da pele e um ácido para a gente poder estimular a renovação da camada córnea. Isso vai fazer com que o seu produto, com que o seu procedimento passe homogeneamente na pele, né? Seja entregue de maneira homogênea na pele, tá bom? Então isso tudo começou lá em cima quando a gente fez a classificação da pele do fototipo cutâneo. Não esqueçam pra gente sempre fazer um gancho com o tema da nossa live de hoje. O fototipo que conseguiu te dizer qual é o ácido que você vai usar no preparo, qual é o procedimento que você vai fazer. E aí, se você vai precisar, por exemplo, usar algum produto despigmentante. E aí agora a gente vai entrar depois do dia do procedimento, que a gente já falou que vai ser um procedimento peeling, se for peeling superficial, se for microagulhamento, nós vamos tentar fazer um microagulhamento mais superficial, que também estimule o colágeno de inúmeras maneiras, mas procedimentos que não vão ser muito invasivos e agressivos de primeira, combinado? O que acontece, gente? A diferença entre uma pele que mancha para uma pele que não tem tanta tendência a manchar, que são os fototipos menores, é que quando você faz procedimentos em peles que mancham, você vai fazer procedimentos superficiais e aí você vai conseguir regular a potência do seu resultado com o número de sessões. Eu recomendo que você tendo um paciente com uma pele de fototipo 3, 4 e 5, que você seja mais mão leve no procedimento e aumente o número de sessões. Então, normalmente um peeling que você gastaria 3 sessões para poder deixar a pele melhor, você vai gastar 5 nesse paciente, não tem problema, você vai explicar isso para ele, né? Isso vai demonstrar autoridade, isso vai demonstrar conhecimento da cosmetologia, da cosmiatria. Então, isso tudo vai mostrar para o paciente que você está preocupado com o resultado dele, que você quer que ele tenha um resultado melhor possível, mas também com segurança, que você não quer colocar em risco toda a pele daquele paciente simplesmente por um resultado de uma sessão de peeling, tá? Isso aí, gente, pode ter certeza. Às vezes pode ser que você negue fazer 1 ou 2 peelings no paciente, mas a maioria vai te valorizar por isso, tá? Então, você vai fazer maior... Então, anota isso, é importante. Fototipos mais altos, a gente faz procedimentos mais superficiais, mas a gente faz um maior número de sessões. Vai atingir um resultado maravilhoso, tenho certeza disso, tá? Isso não vai mudar. E aí você fez o procedimento, no pós-procedimento aí que vem o mais importante. Se é uma pele que é fototipo mais alto, você vai usar algum produto que possa diminuir a reatividade daquela pele, combinado? Então aí você pode usar, por exemplo, 3 a 5 dias depois do procedimento, algum despigmentante, para evitar que ele forme a hiperpigmentação pós-inflamatória. Então aí nesse momento, às vezes, no primeiro e no segundo dia, eu preciso às vezes usar um corticoidezinho de baixa potência tópico, principalmente se o meu objetivo for clarear alguma mancha. Eu também contei isso aqui em alguma live dessas. Eu sou o tipo de profissional e minha forma de pensar é a seguinte: se você tem um objetivo, você precisa seguir aquele objetivo. Camila, mas o corticoide, ele não diminui a nossa produção de colágeno? Não. Em 1 ou 2 dias que você usar um corticoide de baixa potência para prevenir a hiperpigmentação pós-inflamatória num paciente que tende a manchar, não vai diminuir a produção endógena de colágeno dele, tá? Isso aí é com certeza.
Então, o que eu queria deixar aqui para vocês, mostrar, é como é importante a avaliação de Fitzpatrick. É uma avaliação simples e pode ser uma avaliação para profissionais que não aprofundam no conhecimento dela. Vai ser uma avaliação limitada, uma avaliação que você vai fazer, um checklist, vai preencher, ele é fototipo 1, fototipo 2, fototipo 3. Pronto. Agora, o profissional, gente, que olha com os olhos da paixão pela pele, da paixão pela beleza do rosto, vai entender o quanto é importante, profundo e assim fundamental você fazer a definição do fototipo cutâneo de maneira eficaz, de maneira correta, para te direcionar para a conduta e com a escolha do tratamento que você vai fazer, tá? Nós estamos chegando ao finalzinho da nossa live. Foram quase que 45 minutos de live que passaram voando, eu nem vi. E hoje é o primeiro dia do nosso desafio, né? Do nosso aquecimento, da nossa maratona para Semana da Cosmetologia Avançada, que vai acontecer no dia 8 ao dia 12 de junho. E eu tô esperando vocês lá, tá? Todos os dias nós vamos fazer live às 4h15 da tarde, todos os dias até o dia 8 de junho. Vão ser 14 dias, se não me engano, 15 dias intensos de conhecimento em cosmetologia e beleza da pele, tá bom? Se você ainda não estiver no meu grupo de Telegram, depois se inscreve lá. O link tá na minha bio. É um grupo só fechado e só vai ter acesso à gravação dessas lives quem tiver no grupo, tá, gente? Essas lives não vão ficar disponíveis lá no meu Instagram. Ela só vai ter acesso a essas gravações quem tiver no meu grupo de Telegram da Semana da Cosmetologia Avançada, tá? Um beijo pra vocês, até amanhã.